Está no ar mais um episódio do Mentes em Ação, um bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz a coisa acontecer. Estamos recentemente passando por um momento histórico no Rio Grande do Sul, onde, de fato, muitas pessoas já arregaçaram as suas mangas e muitas pessoas vão continuar arregaçando as suas mangas para fazer a vida acontecer e tocar adiante. Antes de apresentar a nossa convidada do dia, vou lembrar mais uma vez dos nossos colaboradores, os nossos apoiadores, iniciando pela Create, @Create com 2 Cs, um escritório de relações públicas onde faz planejamento para captação de clientes, quaisquer que seja a tua área de atuação. @HypeCB, a Hype passou pela enchente, a Hype teve que fechar as portas e está em reconstrução, já está quase abrindo e a gente se solidariza muito com o nosso parceiro, estamos sempre à disposição, estamos de portas abertas para fazer tudo de melhor que a gente possa fazer por vocês, Hype. Muito obrigado. @Camelau, o nosso escritório de advocacia que atua de maneira preventiva. Eles também não foram afetados pela água, eles são de Novo Hamburgo, mas eles foram afetados pela energia elétrica, não estão com energia, ficaram sem energia por mais ou menos 10 dias, mas não pararam de trabalhar, não pararam de atender os seus clientes e estão sempre à disposição para atender novos clientes que queiram saber gastar, direcionar os seus recursos da melhor maneira. Eles atuam, então, no modelo preventivo, onde eles não permitem que a tua empresa faça gastos desordenados, organizam fluxos e, naturalmente, potencializam as vendas dos teus serviços ou produtos. E o nosso estúdio mais querido do Brasil, Estúdios Combo, também foi para a rua, também ajudou muita gente, está novamente de portas abertas, voltamos às gravações porque a máquina precisa continuar girando, precisa continuar funcionando e a gente está aqui para trazer, dentre outras coisas, informações para vocês. @Estúdios Combo, se você quer fazer o seu podcast, pode vir aqui no estúdio. Se vocês têm filmes, imagens, fotografias para tirar e fazer as filmagens no seu local de trabalho, podem chamar também os Estúdios Combo, que eles vão até aí e atendem vocês da melhor maneira possível. Passada a apresentação, estamos recebendo aqui hoje uma pessoa que a gente queria receber já desde a primeira temporada, mas a gente vem numa organização, num planejamento de podcast e chegou o momento dela vir nos agraciar com a sua presença e com a sua expertise em tudo. Victoria Cosman. Ela me corrigiu antes de a gente começar, tá? Tem um C ali no meio do Victoria que é muito importante, que a mãe dela pensou na hora de registrar ela e que a gente precisa falar, né? Então, Victoria Cosman, muito obrigado por tu estar aqui nesse momento que é bem delicado ainda para o nosso estado, por doar um pouquinho do teu tempo para nós. A gente sabe que tu doou muito tempo para os desabrigados, na questão da enchente, mas a gente quer dar as boas-vindas para ti e, por favor, se apresente. Muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que estiverem assistindo. Queria primeiro agradecer, antes de me apresentar, agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo interesse de vocês em me ter aqui. Sou muito admiradora do trabalho de vocês, de todo o trabalho de entrevistar pessoas que estão empreendendo, inspirar pessoas. Eu acho que isso é muito importante para a nossa comunidade. E eu sou a Victoria, com C, Cosman. Eu tenho 23 anos. Eu sou publicitária e dona do Estúdio Pinta, que é a minha empresa, por isso que eu estou aqui para falar um pouco desse mundo do empreendedorismo, do marketing. E sim, realmente estamos passando por uma situação muito complicada no momento, muito sensível, né? Foi um momento psicologicamente, fisicamente, energeticamente, que a gente teve que se doar muito, mas eu acredito que como sociedade, como pessoas que têm saúde e tendo em vista que os nossos conterrâneos estão precisando da nossa ajuda, é a nossa obrigação, né? Dar tudo que a gente pode, nossa energia, nossa força, parar o que a gente está fazendo para realmente estender a mão e ajudar quem precisa, porque se fosse com a gente com certeza receberia essa ajuda também, né? Então, acho que é mais do que doar o tempo, é uma obrigação, né? Realmente, pelo que eu sinto da minha parte, né?
É incrível como tudo aconteceu. Vou te chamar de Vic, tá? Tá, fica à Posso? vontade. É incrível como tudo aconteceu, né, Vic? E as pessoas conseguiram, no meio de uma bagunça generalizada, se organizar, Nossa, né? Isso é incrível. sim. Talvez nunca haja uma explicação Ah, para a organização que teve do povo se ajudando, enfim. A gente não sabia para onde precisava levar marmita, uhum. já vinha alguém dizendo, tu tem marmita, eu posso levar para tal lugar. A gente não sabia quem estava precisando do quê, e a gente conseguiu Se organizar. muito através da rede social, né? Uhum. Principalmente, eu acho, através da rede social. Se Sim. organizar para conseguir ajudar o máximo de números, o máximo do número de pessoas que a gente poderia. Uhum. E cada um ajudando da sua maneira, né? Sim. Eu tenho certeza que na tua formação profissional, assim, tu colocou muito disso Sim. nesse período de ajuda ao Rio Grande do Sul, as enchentes. Uhum. E nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente ali, mas eu queria entender, assim, como é que da onde tu vem? Vamos do início. O que tu fazia antes de abrir o Estúdio Pinto? Porque tu me disse antes de começar a gravação, 3 meses de Sim. estúdio. 23 anos e 3 meses de estúdio Efetivo, sim. efetivo. Sim. O que tu fazia antes e como é que aconteceu, assim? Então, eu sou formada em publicidade e propaganda, né, pela SPM. E a SPM para mim foi uma escola de tudo, assim, inclusive de empreendedorismo. Mas, na época da faculdade, eu não esperava empreender. Para mim, não era uma possibilidade empreender. Para mim, eu ia trabalhar na maior agência de São Paulo de marketing, uma coisa meio formadas. Eu nasci no ano 2000, né? Então, formadas em Diabo Veste Prada e tal. A gente tem toda aquela ideia de trabalhar no Sim. escritório grande, com um cafezinho na mão, No atrasadas e tal. copo, assim. Aham, isso. Então, pra mim, essa era a minha ideia de futuro, né? E quando eu entrei na faculdade, desde a primeira semana que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar. Então, eu fui trabalhar na empresa da esquina, no marketing, fazendo seja lá o que eu tava fazendo, porque eu não sabia nada ainda. Mas eu queria entender a publicidade por completo, né? Porque a publicidade, ela é muito abrangente. Ela tem a parte da redação, a parte da criação, a parte de análise, de gestão. E eu queria, desde o início, assim, entender o que eu gostaria de fazer para no futuro trabalhar nessa tal agência que eu tinha em mente que eu faria. E então eu trabalho há mais de 7 anos, né, no mercado. Passei por muitas empresas, fui começando uma empresinha pequena, depois, com experiência, fui vagando entre agências. Então eu ficava 1 ano numa agência, entendia como funcionava. Por algum motivo, eu tinha meus motivos para sair, ia para outras agências. Eu passei por algumas agências até que eu entendi. As agências que eu passei, eu não concordo muito com o jeito que elas trabalham, com o fluxo. Vou para uma empresa. Que empresa que eu vou? Eu amo moda, gosto de trabalhar com moda, gosto desse universo. E para onde que eu vou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Vou para a Renner. Mas a Renner é muito difícil de entrar, a Renner isso, a Renner aquilo. Vou para a Renner, tô nem aí. Sim. E como eu era modelo, eu sou modelo, né? Mas na época eu trabalhava mais como modelo. Eu pensei, vou usar isso, que é atrelado à moda, pra fazer um networking e conseguir uma vaga na Renner. Abriu uma porta em algum Abriu lugar. uma porta, exato. Então, nesses meus trabalhos de modelo, fui fazendo contatos, fui aprendendo muito, né, pra conseguir a expertise de entrar numa vaga que eu queria. E finalmente entrei. Quando eu entrei foi na pandemia, que teve a questão do home office e tudo mais. E, nossa, foi incrível, assim, trabalhar com essa empresa. Trabalhar de casa foi muito bom, foi uma experiência diferente, foi muito bom também. A equipe de lá foi muito boa. Pra mim, como aprendizado, né, e trabalhar numa coisa que eu gostava. E começou a surgir a necessidade de evoluir de carreira. Então, o que eu preciso para crescer, né? Também tinha necessidade de sair da casa dos pais, me mudar. Tinham muitas necessidades atreladas com a necessidade da carreira. Então, chegou um momento de que eu dei para minha chefe a opção: ou eu vou ser promovida em algum momento, logo, ou eu vou ter que sair
né, traçar o meu caminho. Eu não queria, porque eu amava muito a Renner, mas me surgiu uma oportunidade que a minha chefe não pôde me oferecer, porque, enfim, questões Sim. econômicas internas, e fui para um cargo de liderança na FEComércio, um cargo de liderança dentro do marketing. É até engraçado falar isso, porque eu passei por um processo seletivo com pessoas muito mais com idade muito mais avançadas que eu, com uma experiência muito maior que a minha. E, sinceramente, eu achei que eu não ia conseguir esse cargo, porque era um cargo de liderança de pessoas com idades parecidas com a minha, ou até mais. Mas eu passei, fui escolhida Na FEComércio? na FEComércio. Acredito que muito mais do que experiência e tal. Claro que a gente tem muitas questões etaristas no mundo dos negócios, do marketing, mas acredito que seja também pela habilidade de ter paciência e saber lidar com pessoas, com time e tal. E foi ali que eu vi que eu gostava de liderar, sabe? Que eu gostava de demandar, organizar e gostava de fazer com que o meu time tivesse um dia a dia leve e um dia a dia que, eu não sei se posso falar isso, mas outros times, quem sabe, não tinham, e que eu gostava de ser um diferencial no meu time, de, tipo, as pessoas terem liberdade criativa, que é uma coisa que eu prezava muito, as pessoas terem tempo para fazer as coisas dentro do possível, de não ser uma loucura, de não ser... No marketing, publicidade, a gente fala que tudo é urgente, tudo é para ontem. Sim. E urgente não, urgente é o teu filho precisar de ti, urgente é teu telhado tá caindo, urgente é isso. Urgente não é uma demanda que a gente precisa cumprir, e eu acho que o meu time tinha muito isso, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. Te interrompendo um pouquinho, isso é o que, para mim, eu entendo como primordial para qualquer empresa, ou para qualquer equipe, ou para qualquer coisa de sucesso. Gestão de equipe, né? Sim. Não sei que idade tu tinha nessa época, mas tu entendeu e tu viu que o teu perfil era de liderar, era de ser responsável, né, por entregas. Sim. Através de uma equipe, e tu queria, de alguma maneira, fazer a gestão de equipe e a gestão de pessoas, que é uma coisa muito difícil, da maneira mais inovadora, mais leve, mais todo mundo se sentindo tão responsável quanto tu também. Sim. E isso é um perfil muito pessoal, né? Não é algo que tu aprenda. Não existe uma faculdade que vai ensinar qual é o perfil da Vicky, qual é o perfil do César. Então é uma coisa que tu vem desenvolvendo há muito tempo, e isso tá, pela minha experiência, eu tenho 39 anos já, isso tá na veia empreendedora da pessoa que de fato empreende, né? Da pessoa que de fato quer. Eu trabalho também, eu também chefio uma equipe e eu falo assim, cara, autonomia para vocês. Eu apenas estou na posição de líder. Eu posso amanhã estar sentado aí na cadeira que vocês estão hoje, e um de vocês pode estar aqui na minha cadeira de líder. Mas eu quero que vocês se sintam bem, eu quero que vocês se sintam confortáveis pra gente juntos organizar e fazer a entrega da melhor maneira possível. Porque isso vai trazer muita satisfação e não vai ser só pra mim. Porque eu acho, Vicky, que quando a gente chega nesse ponto, assim, cara, o ego, ele não faz mais parte da nossa vida profissional, sabe? Sim. O meu ego eu transformo em... Cara, se a gente vai ter ego, a gente vai... A equipe toda vai ter esse ego de ter feito bem, ter entregue bem, ter feito de um jeito satisfatório e gostoso. Porque ninguém tá aqui por obrigação, só pelo salário, né? A gente tá aqui porque, cara, eu quero acordar amanhã porque eu vou ir trabalhar com a Vicky, eu vou trocar uma ideia com ela. Cara, muito disso eu faço com a Anne, aqui do estúdio. A gente todos os dias se fala sobre novos projetos e como ajudar pessoas, como inspirar outras pessoas. E é uma troca de lá para cá, daqui para lá, e a gente vem agregando pessoas para esse nosso grupo. Então a gente vem fazendo uma gestão de novas ideias, novas capacitações para conseguir sim inspirar e ajudar outras pessoas, né? Sim, nossa, isso é muito importante, entender o que o teu
fornecedor, o teu funcionário, precisa para ser feliz ali trabalhando com o que ele tá trabalhando. Porque o que eu mais vi nessa experiência, tanto de liderança como, né, não liderança, mas ali no lugar de cargos mais inferiores, é como a gente tá feliz no lugar que a gente tá Sim. contente e a gente tá com um propósito naquilo que a gente tá fazendo, entregando, faz diferença. Porque é isso que vai fazer a empresa crescer, né? Isso que vai fazer as entregas terem qualidade, as pessoas gostarem daquilo que elas estão fazendo, é crucial para o resultado final. Então, concordo muito contigo. E justamente, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas justamente isso que faz eu querer ter a minha equipe do Estúdio Pinta, né? Que a minha empresa seja desse jeito. Já vamos falar disso agora. Eu não sei se depois da FEComércio tu teve algum outro trabalho ou... Não, daí a Não? gente parte pro Estúdio Pinta. Daí eu quero que tu fale, porque é um assunto que me interessa muito, eu acho que interessa muito para os nossos ouvintes também, transição de carreira, Sim. né? Quando tu deixa de ser funcionário para ser o proprietário, o chefe, é uma transição que tu precisa, tu já está há muito tempo na tua cabeça pensando. Sim. Não é da noite pro dia que tu vai falar, tá, vou me demitir, vou abrir o meu negócio. Cara, Não. tu já tá planejando, tu já tá botando na ponta do lápis o que eu vou gastar, quanto dinheiro eu Sim. tenho para investir, da onde eu vou buscar uma grana de investimento, com quem eu vou contar, quem vão ser meus clientes. Sim. É toda uma estratégia, né? Então, como é que foi essa ideia para ti de transição de carreira? Vou deixar de ser funcionário para ser proprietário de uma empresa agora. Então, sendo bem sincera, essa sementinha ela já estava plantada na minha cabeça há muito tempo. Na verdade, desde quando eu entendi que eu não ia trabalhar na maior agência de São Paulo, porque eu não acreditava. Desculpa, colegas publicitários, eu não trabalhei em todas as agências do mundo, mas eu decidi que eu não queria trabalhar em agência, eu não queria ter esse dia a dia, esse fluxo de Porque agência. lá atrás, quando tu trabalhou em algumas agências, tu já comentou, né? Tu não concordava com o modus operandi da maioria das que tu trabalhou. E óbvio, é o teu perfil, é o jeito que tu entende como tu vai atender os clientes. E aí começa a ser regada a plantinha ali, a sementinha de... E tendo em vista que, assim, a minha questão com a agência, tá? A minha questão com a agência das que eu passei é que eu não gostava de ser um lugar de produção. Eu queria que fosse um lugar de criação e foi por isso que eu escolhi a publicidade, porque eu queria criar, eu não queria produzir, copia, cola, faz, entrega. E eu não sentia tanto propósito, né, quando eu estava em agências, mas, claro, eu estive em agências em cargos diferentes, para clientes diferentes. Tem muitas agências que eu tenho amigos que trabalham em muitas agências que é incrível, que eles amam, que eles gostam muito, mas eu acho que pela minha história, pela minha própria experiência, a questão de agência para mim tinha um pontinho ali que eu, né, queria fazer diferente. Então, quando eu decidi que eu não ia trabalhar em agência, eu pensei, ok, eu vou trabalhar em empresa, então talvez melhor eu ter a minha empresa, eu fazer da forma que eu quero fazer, ter funcionários da forma que eu acho que eles vão ser felizes, ter propósito ali trabalhando comigo. E começou essa ideia faz tempo, lá quando eu comecei a trabalhar em empresas, até quando eu estava na Renner, começou a plantar essa sementinha na minha cabeça. E, ao longo do tempo, eu tive muitos convites para ser sócia de agências que estavam nascendo, né? Só que eu ainda tava tipo, eu não vou ter uma agência, eu vou ter minha marca de moda, de roupa, de joia, enfim, whatever. Agência eu não vou ter. Até que eu tive uma conversa com uma amiga e ela falou, Vicky, eu também penso do mesmo jeito que tu, acho que tem que ser diferente. Só que algumas coisas também eu achava que tinha que dar tempo ao tempo. Eu não era formada ainda quando essa possibilidade surgiu e eu queria ter todas as experiências possíveis até ter a minha própria empresa e tal. Então, demorou um pouquinho para realmente tirar do papel, mas
eu acho que inconscientemente eu já estava me preparando para isso. Então eu já fui atrás de Acho que sim. eu já fui atrás de um notebook que eu sabia que eu ia precisar, que era um notebook top ali que eu precisava para trabalhar com o que eu ia trabalhar, mas eu não ia abrir minha empresa, eu só tava ali me Começou a preparando. montar. Comecei a montar. Sem pressa. Sem pressa, e guardando dinheiro para alguma coisa que eu não sabia o que era, mas estava ali me esperando, e muito do Matheus Pinheiro, meu namorado. Muito dele que foi plantando essa sementinha na minha cabeça, porque ele é o próprio empreendedor, né? Tu conhece ele. Ele já veio aqui, inclusive, o Matheus Pinheiro, junto com o Joel Paladino, eles são responsáveis pelo Challenger, um maior campeonato de futevôlei do estado, eu acho, do Rio Grande do Sul, e já tá indo pro Brasil, né? Fizeram uma edição em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Agora em fevereiro ou março, que foi, meu Deus, maior do que tudo que talvez até eles pudessem imaginar, né? Sim. Não falei com ele ainda, mas foi sensacional. Foi. E muito orgulho, assim, da organização que eles tiveram em comparação a outros campeonatos. Eu acho que a gente consegue comparar já aos maiores campeonatos, assim. Os próprios atletas que jogam falam sobre como realmente é grandioso. E eu acho que agora os guris, eles estão conseguindo ver isso. Porque antes eles, capaz, nem é. É que não era uma preocupação, talvez, né? Porque isso é também muito do empreendedorismo. Sim. A questão do ego que a gente falou, cara, não quero ser o maior campeonato. Nunca foi o foco. Eu quero ser o melhor produto possível que eu puder entregar para o meu público. E essa é a vontade, essa é a determinação do empreendedor. Sim. Eu quero entregar cada vez melhor, E o caminho natural é o sucesso. E isso em relação ao Challenger, que a moral do Challenger não era ser um campeonato imenso. A moral do Challenger era a experiência. Então, tratar cada jogador, do iniciante ao pró, como pró. Todo mundo é pró. Todo mundo vai ganhar o seu sushizinho, todo mundo vai ser tratado como VIP e tal. Até que chegou onde chegou por ser diferencial. Então, é assim com a Elite, que também é uma empresa dele, é assim com tudo que ele coloca a mão. A Elite é a escola de futevôlei do Pinheiro, que também saiu... Estava em Porto Alegre, já tá pelo estado, com franquias. Já tá em São Paulo. E já tá em São Paulo. Já tem uma franquia em São Paulo. E nada disso foi acontecendo, Foi né? acontecendo. E foi muito formado por pessoas. Então, pessoas chamando pessoas. Quem abriu a sede, a franquia em São Paulo, são os próprios alunos que viram o potencial de tipo, nossa, isso é diferente, a gente ama o que a gente tá fazendo e a gente vai fazer um nosso também. Sim. Com a Elite, né? Então, essa veia do Matheus, do meu namorado, me inspirou muito e me trouxe outra perspectiva sobre a minha própria carreira, né? Ao mesmo tempo que eu fiz essa transição de carreira, nós fomos morar juntos também, que era uma ambição minha. Nossa, desde que eu me entendo por gente, queria ter... Desde que ela se entende por gente, ela já queria morar contigo, tá? É isso que ela tá dizendo. É verdade, é isso aí. E o nosso convívio diário, a gente começou a trabalhar junto muitas vezes, pensar junto, conversar junto sobre trabalho. E daí eu tinha um pouco de receio de sair do meu fixo, do meu certo, e abrir uma coisa minha, incerta, do zero, que por mais que já tivesse sido planejado na minha cabeça, mas tem que ser perfeito, sabe? Tem que... E daí eu saí do meu emprego, né, pra abrir o Estúdio Pinta, realmente já tava antes de sair planejando, já tava indo atrás de clientes, já tinha tudo pronto, mas eu saí e eu não abri. Olha só. Porque eu fiquei muito tempo querendo a identidade visual perfeita, querendo o planejamento perfeito, querendo metas, qual é a meta que vai fazer mais sentido, não sei o que, e foi passando o tempo, até que o Matheus, meu namorado, falou, amor, tá pronto, abre logo, sabe, as pessoas querem, as pessoas estão esperando isso, as pessoas querem te contratar, olha o tanto de gente que te elogia, que fala o quanto tu é boa, o que falta, e eu acho que isso é muito do empreendedor, de quando é uma coisa nossa, a gente nunca tá satisfeito, nunca acha que é perfeito. Quando a gente faz pros outros, eu acho que eu pelo menos... Fiz o melhor que pude, entrega pro cliente, o cliente, não gostei, mas isso aqui tá perfeito. Tá incrível, tá maravilhoso, exato. E acho que a gente
acredita mais no nosso potencial quando a gente trabalha para os outros. Quando a gente está trabalhando para a gente é o nosso cliente mais chato. E a gente fica naquelas, e eu fiquei naquelas por um bom tempo. Já tinha meus clientes, claro, né? A gente precisa pagar contas e tal, mas eu não tinha o meu estúdio. Até porque eu queria um nome perfeito. E eu não queria que fosse um termo em inglês, porque uma coisa que me incomoda no marketing, que é uma coisa usual, que a gente precisa Sim. lidar com isso, mas eu não gosto do branding, do brainstorming, de termos em inglês. As nomenclaturas Não técnicas. gosto, porque eu acho que quando a gente presta serviço, a gente trabalha com pessoas, empresas são formadas por pessoas e o marketing é para empresas, a gente precisa ser compreendido, a gente não precisa usar esses termos muitas vezes para mostrar que a gente sabe do que a gente está Uhum. falando, para parecer mais intelectual, e eu não gostava disso. Então eu queria um nome em português, fácil de falar, breve, que fosse lembrado. E eu tinha um projeto. Tu não me perguntou sobre o nome, mas eu já tô falando. Eu já ia entrar nessa. Eu quero que tu fale sobre o estúdio. É Estúdio Pinta, e eu quero falar, saber por que o nome e por que tu, por tudo que tu disse agora, por que tu entende que o Estúdio Pinta é diferente dos outros. Ah, sim, tá. Eu começo a falar e me prolongar, é o TDAH, gente. É isso aí, mas faz parte. Tá, eu decidi abrir o estúdio porque eu queria trabalhar com um propósito. E eu era líder na empresa que eu era, já citei o nome. Só que eu não tinha, nossa, aquilo de propósito, de brilhar o olho, de realmente criar. E eu me formei em publicidade, eu sou publicitária para criar. Quando a gente tá numa empresa, por mais que fosse uma empresa que eu amava trabalhar e tudo mais, amava minha equipe, eu não criava do zero. Eu criava coisas em relação a campanhas e tal, mas num universo que já tinha sido criado, que já tinha sua burocracia, seus fluxos, seus processos, que muitas vezes, não tô falando só da FEComércio, tô falando de empresas no geral. Quando a gente trabalha para empresas no geral, eu precisava, tinha necessidade de ter o meu dedinho ali no processo criativo do zero, assim, sabe? Tipo, ter orgulho de um negócio que eu criei, que tá se desenvolvendo, e não receber demandas, produzir muito e entregar no final. Queria participar de todo o processo de construção de qualquer peça ou projeto de qualquer cliente. E ter orgulho na entrega final, sabe? De tipo, eu concordo com isso, eu acho que isso vai ter resultado, e não somente na produção de um pedacinho, eu queria ter noção do fluxo do 360 ali para entregar. Só um parênteses, Uhum, tá? E a gente já fecha esse parênteses. Dentro do marketing uhum, geral, a gente às vezes fala muito de, cara, eu não concordo com isso que eu tô te entregando, mas uhum. se é o que tu quer, está entregue, Sim, né? E tu acabou de falar. diariamente. Diariamente. E tu acabou de falar algo que, pelo menos, eu entendi diferente. Eu quero fazer uma entrega do que eu goste e concorde com aquilo que eu tô Sim, entregando. Uh, Tu passa por alguma situação. E isso faz parte da agência, do estúdio, enfim. isso. Tu já passou por alguma situação pelo Estúdio Pinta de que tu estivesse entregando algo que tu não concordava, mas era o que o cliente queria? Hã, isso aconteceu recentemente, tá? Sim, tem 3 meses de estúdio, né? Tem que ser recente. Recentemente, tipo, bem recentemente. Hã, um cliente específico, não posso citar nomes, óbvio, pediu uma estratégia, dentro da estratégia que eu apresentei, uma decisão específica, que ia ser melhor, talvez financeiramente, entre o que ele e o sócio dele, conversaram, combinaram. E eu falei: "Olha, eu trabalho com resultado, eu trabalho com identificação, eu trabalho com o que funciona. E se tu quiser fazer isso, seguir por essa linha, a gente segue, porque, né, a gente tá trabalhando em conjunto, eu e tu, mas eu estou te falando que isso daqui vai surgir pra isso daqui, vai pra isso daqui, vai pra isso daqui vai ser o final, e eu sei que isso daqui é o que tu não quer no final. Eu acho que não vai dar certo por tais motivos e tal, não concordo, mas, né, no final, se é isso que tu quer, tudo certo".
A gente partiu para essa linha, porque ele bateu o martelo: "Não, é o que eu quero, pode fazer tudo do jeito que tu quiser, mas isso daqui eu quero desse jeito". Deu tudo certo, menos aquilo Menos aquilo ali. ali. É, então eu acho que é muito uma questão de ensinar o cliente, né, de ele ver o que realmente ele acreditar em ti, né, ele ter essa Sim, confiança de tipo: "Tá, agora eu vi que eu tenho que ir 100% no que ela tá falando". Ou às vezes o cliente ele vai nos trazer coisas que a gente vai ver que faz sentido, porque quem entende da própria empresa é o óbvio, cliente. óbvio. Então, até por isso que eu não ia me negar a fazer algo que ele estava propondo, porque é a empresa dele, ele manda na empresa dele. Mas é uma questão de aprendizado e não é como se eu sempre fosse estar certa, mas Até porque, assim, sei lá, um restaurante te uhum, contrata, tá? sim. Uma escola de futevôlei te contrata. Uhum, A tua expertise profissional é em comunicar a escola para aquele padrão que o dono da escola tá querendo. Ah, quero sim, clientes. Tá, nós vamos fazer uma estratégia para captação de novos clientes. sim, Mas tu não sabe, quem sabe o funcionamento de quantos clientes ele precisa ter para pagar a conta dele no final do mês é o é o dono da cliente. empresa, né? Uhum, O dono a dona do Estúdio Pinta sabe como que ela vai fazer para chegar uhum, naqueles clientes que vão pagar a conta da escola de futebol no final do mês. Que sim, é o que a Create faz também. uhum, Eu mudei muito. Aqui na nossa logo vocês ainda veem planejamento de negócios. uhum, E é o que tu falou lá no início, padrão de comunicação. O planejamento de negócios, planejamento estratégico, as pessoas normalmente não entendem o que engloba, sim, né? Mas eu mudei dizendo assim, cara, projeto para captação de clientes. uhum, Todo mundo começou a entender o que eu faço, muita gente começou a me procurar para fazer projetos para captação de clientes para os seus negócios. Então, boa, o padrão de... Voltando lá no início, o padrão uhum, de comunicação ele é fundamental para o cliente e para o público entender o que a uhum, gente está fazendo ali. E é fundamental também essa troca de ideias entre o cliente, o teu cliente, o dono da escola de futebol e a dona do estúdio Pinta, essa troca de ideias para tu entender sobre o negócio dele sim, e para ele entender como é que tu vai chegar no resultado que uhum, ele precisa, né? E daí a gente entra num ponto de estratégia, uhum, tá? Esses dias eu vi um post teu que tu disse assim, um post antigo deste cliente. uhum, Tinha, sei lá, 10 curtidas, 5 comentários uhum, e 100 visualizações. Aí tu fazia um comparativo com um post com a estratégia. uhum, 100 curtidas, 500 comentários, tantos seguidores, tantas visualizações. uhum, Eu queria que tu explicasse um pouco assim para as pessoas, claro, não dá a tua fórmula do bolo, né? sim. As pessoas têm que contratar a Vicky para saber como é que é a fórmula do bolo, né? Mas que tu explicasse um pouco assim sobre estratégia, como é que é, como tu faz a tua estratégia e existem pessoas leigas Uhum, que têm interesse sobre esse assunto e eles querem entender, cara, eu tenho um restaurante, eu uhum. tenho uma escola de futebol, eu tenho... O que é essa tal de estratégia que eles dizem, os publicitários, as relações públicas dizem que eles fazem para alcançar um público maior? Uhum. Então, existe o que a gente aprendeu na faculdade como publicitários, persona, público-alvo, o universo de marca, e também existe o lado de sentimento, de, tocar no emocional da pessoa. Que também entra em persona, branding e tudo mais, mas falando propriamente sobre redes sociais, as pessoas elas não entram no Instagram para comprar, elas não abrem o Instagram, eu vou comprar uma blusa agora, eu vou comprar um curso de tal pessoa. Então, dentro da estratégia, nesse caso, sobre o post que eu compartilhei, foi no Instagram, em rede social, a gente pensa muito, nos sentimentos da pessoa que está consumindo, entender os sentimentos do cliente, entender a mente do cliente, criar um arquétipo da tua marca, é um dos primeiros passos de criar o arquétipo que eu uso no Estúdio Pinta, e isso é muito pessoal também, né, e tem empresas que não usam, empresas que usam, mas justamente eu criei o Estúdio Pinta para ter o meu fluxo, o meu processo, que eu acho que dá certo, e tem uma das partes é o arquétipo, que o arquétipo, ele é um elemento que se conecta à personalidade das pessoas. Existem 12 arquétipos no marketing, e esses 12 arquétipos são 12 padrões de sentimentos
sentimentos, de tipos de pessoas, digamos assim, e cada marca tem o seu arquétipo. Então, o arquétipo, ele faz a marca se conectar com os sentimentos do público. É como se... Não é uma persona, é como se fosse os sentimentos da marca mesmo. Então, isso é uma coisa muito importante que faz ter resultados, porque alguma coisa ali no subconsciente da pessoa, no que a gente cria, com o estudo, com todo o planejamento estratégico, faz a pessoa se identificar, escolher a tua marca e não a outra marca X, que vocês podem entregar a mesma coisa, mas é a tua marca que faz ela se conectar com sentimentos, ela se sentir representada pela tua marca, ela querer fazer parte da tua marca, né? Então, a estratégia é muito sobre isso, principalmente quando a gente fala de redes sociais. A gente tem outras redes sociais, a gente tem YouTube, LinkedIn, a gente tem mídia off, mas falando realmente de rede social, é muito sobre se conectar com o lado humano das pessoas. Existem as estratégias fora da rede social e como elas funcionam? Elas são, a minha No empresa... teu entendimento. O Estúdio Pinta, ela trabalha mais com gerenciamento de redes sociais e tal, mas existem muitas estratégias de endomarketing, estratégias de até comercial, de lidar com o cliente, de fazer o cliente sempre estar satisfeito e estar vivendo a tua marca. E outra coisa, citando de novo a Elite, é um exemplo muito forte disso, a Elite, né, que é a marca do Matheus, meu namorado. Beijos, amor. As pessoas vivem a Elite. Espero que o Matheus já tenha contratado o Estúdio Pinta, tá? Por favor. Sim, tá tudo... Tudo esquematizado. Tá tudo esquematizado. As pessoas vivem a marca, as pessoas trazem outras pessoas para a marca porque elas amam aquilo, elas amam viver aquilo. Não é sobre o esporte, não é sobre o produto que a marca oferece, é sobre o que a marca está entregando. No Dia das Mães, nós fizemos um mascote, a Coco, que é a gorila, e não existia uma gorila feminina, existia o gorila da Elite. Então, a gente representou as mulheres de certa forma, ali dentro da marca. A gente cria o universo da pessoa dentro da marca. A gente faz a pessoa querer consumir. Não é sobre atender uma necessidade. É sobre como isso vai mudar o meu dia a dia, como isso vai mudar a minha vida. E existem muitas estratégias para isso, né? Fora redes sociais, existem formas de, sei lá, a gente entregar um press kitzinho ali, que a gente não precisa investir muito, mas faz a pessoa se sentir especial, faz a pessoa surpreender. Se sentir... Exato. Existem estratégias de lembrar da pessoa, então enviar, sei lá, uma notificação, enviar alguma coisa assim num momento crucial que a gente sabe que a pessoa tá pensando naquilo naquela hora, porque é Dia das Mães, ou enfim, alguma coisa muito específica da pessoa. É muito sobre se conectar com a vida da pessoa, com a rotina da pessoa, fora as redes sociais, né? Marcas são geridas por pessoas. Sim. Né? Empresas são geridas por pessoas. Exato. Agora, nesse momento que o Rio Grande do Sul passou de enchente, eu fiz muito de abrir o meu WhatsApp, o Instagram, enfim, e abrir uma conversa com alguma pessoa que eu vi que estava se dedicando, que estava correndo atrás para ajudar outras pessoas, e eu resolvi mandar para algumas pessoas, né, muito obrigado por tudo que tu está fazendo. Sim. Para mim isso era ao contrário de parabéns. Parabéns, eu tô te parabenizando por uma ação que tu tá fazendo que, cara, sabe, a tua atitude foi legal. Parabéns. Mas eu desejar para as pessoas, muito obrigado, eu agradecer as pessoas pelo que elas fizeram. Eu tava me sentindo naquele momento como se eu tivesse fazendo parte daquilo que as pessoas fizeram, que foi pro povo gaúcho todo, né? Então, por mais que a minha casa não tenha sido afetada pela água, pela enchente, tive falta d'água, fui afetado de algumas maneiras, mas eu sempre agradeci amigos e agradeci pessoas por tudo aquilo que eles estavam fazendo,
porque como gaúcho, eu me sentia parte daquele problema todo que estava acontecendo. E eu também estava na rua, ajudando, eu também estava na rua fazendo a minha parte, como tu disse, em determinado momento eu me senti obrigado a sair fazer alguma coisa. Talvez ali no primeiro dia eu falei, cara, eu não vou pra rua porque eu não quero atrapalhar. E as pessoas estão lá fazendo. No segundo dia eu falei, mãe, eu preciso ir pra rua pra ajudar, porque Não aguento mais. talvez eu, na minha expertise profissional, eu consiga fazer alguma coisa que eu consiga ajudar as pessoas, sabe? E no primeiro dia que eu saí, eu peguei meu celular e fiz um vídeo dizendo assim, gente, quem quer ficar em casa, fique, mas não se sinta impotente, porque vocês podem estar ajudando de outras maneiras. Claro. Por exemplo, gestão de redes sociais, Sim. sabe? Tu tá sentado no teu sofá, com o teu celular na mão, e tu viu que a Vicky tá precisando de marmita porque ela tá alimentando 100 pessoas, e tu viu lá que o Pinheiro, por exemplo, tá produzindo marmitas e não sabe para onde levar, e eu tô sentado em casa com meu celular no sofá. Cara, tu conhece as duas pessoas, faz o link entre os dois que tu vai estar ajudando, entendeu? Então, isso pra mim foi uma estratégia também que eu usei, mas uma estratégia muito do coração, muito do sentimento, né? De agradecer as pessoas ao invés de parabenizar pelo que elas estavam fazendo. Né? Eu me senti muito parte do problema e eu também me senti muito parte da solução e muitas pessoas também me agradeceram. Então, às vezes é isso, a empresa vai surpreender, porque muita gente dizendo, cara, obrigado, eu não recebi ainda. Sim. Parabéns, eu já recebi vários. Nossa. Obrigado, eu não tinha recebido ainda. Sabe? É totalmente sobre isso. E eu acho que a gente não pode pensar em... Tu falou que usou estratégia, não de um lado negativo. Eu acho que a gente tem muito de estratégia, marketing e tal, pensando num lado negativo pra monetizar, pra ganhar dinheiro. E não, estratégia tá em tudo que a gente faz. A gente precisa de um planejamento, precisa de uma estratégia pra dar certo. E isso é uma coisa que a gente viu 100% nas enchentes, com toda essa situação. Sem estratégia, não ia funcionar do jeito que tá funcionando. Sem processo, sem planejamento. A gente não pode se sentir mal por estar ajudando de uma forma que não seja colocar a mão na massa, tá lá no voluntariado, dobrando as roupas, separando tudo. A ajuda que tu prestou é uma ajuda tão grande quanto, porque ela mobiliza as pessoas, porque a comunicação é muito importante, né? Um exemplo disso é a Fernanda Della Corte. Ela estava com a gente ali na linha de frente e ela é uma influenciadora. E muita gente acaba julgando influenciadores por postarem, por falar. E não é sobre engajamento, não é sobre... crescer em cima disso, é sobre usar a voz que tu tem, os materiais, as ferramentas que tu tem pra ajudar. E o que a Fernanda mobilizou nesses dias, de pessoas vindo de fora, ajudando de Pix, pra ajudar todo mundo que pode, do jeito que pode, das pessoas que estão em casa e não podem ajudar, mas estão ali mandando um Pix, estão divulgando, estão se mobilizando, isso é tão importante quanto todas as outras ajudas, cada um ajuda como pode realmente. Imagina se a gente tivesse passado por essa catástrofe sem rede social. Cara, tudo, tá? Todo mundo tem crítica pra fazer pra absolutamente tudo. Tem gente criticando a Globo, tem gente criticando os influenciadores, tem gente criticando o Pedro Scooby. Isso foi uma frase que postaram assim que eu vi muito. Cara, se tem gente criticando o Pedro Scooby, por que não vai ter gente me criticando depois por qualquer coisa, sabe? Exato. Então, tipo... é a particularidade de qualquer pessoa, tá? Eu, particularmente, acho que, cara, a Rede Globo precisava estar aqui. Sim. E eles vieram, em determinado momento, eles vieram e... Pontual. E fizeram a sua parte de mandar a notícia, espalhar pelo mundo a notícia do que estava acontecendo aqui, que tem gente do outro lado do mundo que talvez não soubesse o que estivesse acontecendo aqui. Sim. Talvez eu não tenha voz para chegar do outro lado do mundo. Sim. Mas talvez eles tenham, né? Quer dizer, hoje, pelo celular, cara, todo mundo tem voz para chegar onde quiser. Eu abri o meu Pix também para receber doações, porque eu tava muito ajudando a levar comida, sanduíche, lanche rápido para pro pessoal do gasômetro. Sim. Teve gente da Alemanha que me mandou dinheiro. E que eu nem sei quem é. Muito obrigado, inclusive, por terem me mandado. Sim. Mas, através disso aqui, uma amiga viu, repostou, que a amiga dela que tá na Alemanha viu e fez o Pix, entendeu? Sim. Então, não deixa de ser estratégia e em momento algum também eu particularmente, César falando, eu quis me aparecer
eu sempre pensei no, cara, vou incentivar, Com vou certeza. incentivar, vou incentivar, eu vou mostrar o que eu tô fazendo para mais pessoas verem, mais pessoas acreditarem, mais pessoas mandarem dinheiro para eu fazer mais sanduíche Sim. para conseguir suprir a necessidade energética das pessoas que estão, de fato, dentro da água fazendo salvamento, né? Sim. Então, e eu recebi, obviamente, algumas críticas. Eu fiz alguns comentários na rede social que rapidamente, tipo, 2 minutos, 500 curtidas. E uma enxurrada de crítica e uma enxurrada de gente falando bem. Eu falei, cara, não vou saber lidar com a crítica neste momento exato. Eu ia lá e apagava meu comentário, porque, cara, não posso perder tempo com isso agora. Então, a gente vai pro nosso fim de papo, Vicky, falando sobre a estratégia do estúdio, que o estúdio precisou parar durante um tempo, e o estúdio vai precisar recomeçar, né? E o ponto de o que o estúdio pensa, o que o estúdio pensou, porque esse episódio tá indo ao ar 1 mês e pouco depois da gravação, mas o que o estúdio pensou em como recomeçar e o que o estúdio pensa que pessoas mais afetadas, porque teve gente que perdeu a empresa, teve gente que perdeu toda a casa, teve gente que perdeu a vida. Não que tu dê uma dica assim para as pessoas, o que vocês devem fazer, não é isso que a gente pensa, né? Mas o que tu pensa em como o Estúdio Pinta para tu retomar, como tu retomou os teus trabalhos e o que tu pensa assim que as pessoas, não sei se é isso que eu... O que tu pensa no Estúdio Pinta como um recomeço assim para o ponto de partida novo a partir das enchentes, né? Sim, só fazendo um adendo do que a gente estava falando antes sobre usar redes sociais, usar a comunicação para ajudar também, em relação aos clientes do Estúdio Pinta, o que eu fiz e o que eu aconselho empresas a fazerem agora. É um momento muito sensível pra gente... Claro, agora passou 1 mês, né? Eu tô falando de a gente só fazendo um adendo que a gente tá pós-semana de tudo que aconteceu, mas o que a gente fez durante a pior parte, a parte de crise? A gente usou, todas as empresas mobilizaram para ajudar, então a gente não parou 100%, a gente não parou de postar, a gente não parou de criar conteúdos, mas conteúdos voltados para isso. Então, as empresas, elas não precisam se sentir culpadas por estarem trabalhando, por estarem voltando, por estarem fazendo conteúdos, mas eu acho que entra muito na parte humana de pensar, vou criar, mas como que eu vou criar para ajudar? Como eu vou continuar trabalhando, ganhando, porque eu preciso pagar aluguel, preciso pagar conta, mas ao mesmo tempo eu vou ajudar também. Então, eu acho que entra muito nisso, de não parar, mas para empresas que podem, claro, de não parar, mas pensar no que a gente pode ajudar enquanto a gente não para, enquanto a gente está ativo, né? Usar as ferramentas que a gente tem, que foi isso que eu fiz com os meus clientes. Porque a gente usou 100% do nosso tempo, né? Sim. Para vocês entenderem, tá? Hoje é dia 14? Hoje é 14 de maio. A gente ainda tá... Entre ontem e hoje é a maior cheia da história do Guaíba. Sim. Então a gente ainda está no momento de calamidade, de enchente, de enfim, e a gente está aqui retomando o nosso trabalho. Esse episódio vai ao ar daqui a 1 mês, mas na última semana a gente dedicou 100% do nosso tempo para ajudar as pessoas. Sim. E a gente precisa começar a dedicar talvez 50% para ajudar e 50% para retomar a nossa vida, porque a máquina precisa voltar a girar. A economia precisa girar pra gente ajudar as pessoas também que vão precisar, né, de emprego mais pra frente, enfim. Sobre recomeços. Também é muito delicado falar sobre isso, a gente não sabe, a gente não sentiu na pele o que é perder a casa, o que é perder a empresa, a gente consegue imaginar o que pode ajudar, mas eu acredito que recomeço, como a gente falou antes, empresas são feitas por pessoas e pessoas fazem a economia e o mundo girar, e eu acho que é o momento de contar muito com a boa vontade das pessoas, porque tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente que quer fazer a diferença, que estende a mão. Ontem mesmo abriram um Instagram que é SOS Negócios Gaúchos, se eu não me engano. Empresas gaúchas. Empresas gaúchas.
A gente vai deixar aqui de algum jeito. A gente vai colocar. E existem muitas dessas movimentações para ajudar empresas, pequenos negócios, negócios grandes que perderam tudo, a voltar. Então, a gente não pode perder a esperança. Eu sei que é muito difícil falar isso nesse momento que muitas pessoas perderam tudo, mas a esperança é a última que morre e eu acho que ela é que nos dá força para continuar e muita gente quer ajudar, muita gente que teve que não teve impacto na sua empresa, não só financeiro, mas físico e tal, quer ajudar. E, além disso, para empresas que não perderam tudo, mas perderam muitos dos seus recursos, dos seus materiais, eu acho que o que eu fiz no Estúdio Pinta também, que pode ser usado como exemplo, claro que não na mesma situação, mas planejamento e estratégia, é o que a gente estava falando até agora. Então, pensar a longo prazo. O que eu tenho agora que eu posso usar daqui 1 mês, 2 meses? O que eu posso construir? Que pessoas que podem me ajudar nesse momento? Que recursos que eu tenho de governo ou outros recursos não sendo do governo que eu posso usar? Comunicação é muito importante. Quem pode me ajudar a divulgar? Quem pode me ajudar a fazer crescer? Então, eu acho que é isso. A esperança é a última que morre e é momento de a gente reconstruir, né, tudo que for perdido. A gente tá fazendo isso com a ajuda da sociedade, do povo, é o povo ajudando o povo. Então, tem muitas pessoas querendo ajudar quem perdeu tudo e com certeza as pessoas vão estar até o final juntas. E muito também sobre ter calma e se planejar. Então, pensar a longo prazo, ter metas, pensar em equipe, pensar o que eu posso fazer com a minha expertise e o que eu posso pedir ajuda. Eu acho que é o momento da gente não ter vergonha de pedir ajuda. É muito difícil pedir ajuda, a gente tem orgulho, né? Mas eu acho que todo mundo precisa ser ajudado nesse momento e todo mundo também quer ajudar nesse momento. Então, acho que contar com isso também. Vicky, era uma vontade muito grande do Mentes em Ação te ter aqui com a gente. E eu quero, na verdade, te fazer 2 convites. Um é que, passado tudo isso, lá daqui a um tempo, daqui a alguns meses, não sei quanto tempo, que tu volte aqui pra gente falar mais sobre Estúdio Pinta, Claro. pra gente falar mais sobre estratégia, pra gente falar mais sobre o perfil da tua empresa, dos teus negócios. A gente ainda tá muito impactado com o que aconteceu das enchentes e a gente, às vezes, até nem sabe o que falar, Sim. né? O que vai acontecer nos próximos dias. Sim. Então, primeiramente, eu vou te fazer esse convite de tu voltar mais pra frente. Vou querer que o Pinheiro volte também mais pra frente, porque quando ele veio em 2023, o campeonato dele ainda era só Porto Alegre, já tá no Brasil e até o final do ano com certeza vai crescer mais ainda. Amém. Eu acho muito, muito, muito importante uma coisa que vocês dentro de casa provavelmente tenham, que é a troca de ideias sobre os negócios dele, sobre os teus negócios. Sim. Talvez se ele não tivesse dito, cara, tá pronto, abre, tu não tivesse aberto até agora. Sim. E tu já tá aí com vários clientes. Sim. E eu acho fundamental essa troca de ideia entre pessoas, sabe? Claro, não saiam por aí casando e indo morar com seus namorados, namoradas para conversar sobre negócio. Vocês têm amigos também, mas conversar com pessoas é um fator muito importante e determinante. E principalmente, né? Conversar com pessoas que vocês tenham afinidade, respeito, carinho e confiança. Porque essas pessoas, elas vão te dar um caminho que, de fato, vão querer o teu bem. E isso é muito sobre inspirar também. E eu acho que dá pra usar até a ferramenta das redes sociais pra isso, né? Porque tem muitas pessoas que estão dispostas, que têm uma expertise grande, estão dispostas a doar o seu tempo pra ajudar a reconstruir o teu negócio. Então não tenha vergonha, não tenha medo de chamar as pessoas e pedir essa ajuda, de pedir conselhos. A gente tá aí pra isso. Então, até quem quiser me chamar o Matheus, acredito que o César, nós vamos ajudar com o nosso entendimento do mercado, com o que a gente puder. Ela nem sabe ainda, mas então eu vou fazer esse convite agora para ti, tá? O Mentes em Ação, junto com o Estúdios Combo, tá criando uma comunidade de empreendedores, de pessoas de profissionais de diversas áreas, que vão ainda disponibilizar uma ferramenta, vão disponibilizar um Instagram, enfim, para ajudar as pessoas que vão precisar
do marketing, para ajudar pessoas que vão precisar de relações públicas, para ajudar pessoas que vão precisar de foto e filme para refazer, recomeçar o seu negócio. Sim. Para pessoas que vão precisar de uma consultoria jurídica. Existem muitas linhas de crédito que o governo está abrindo. Como usar essa linha de crédito. Enfim, a gente está, então, Mentes em Ação, junto com o Estúdios Como, criando uma comunidade de empresas, empreendedores, empresários, para fomentar e ajudar essas pessoas que vão precisar fazer o seu recomeço através da vida profissional daqui para frente. E a gente quer convidar o Estúdios Pinta para fazer parte conforme consigam fazer parte. Eu adoraria, eu tô muito dentro. E o Pinheiro também tá convidado. Ele também tá dentro, tá tudo dentro, todo mundo tá dentro. Nossa, gostei muito da ideia. Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, né? Eu acho que esse papo, ele foi muito pra falar sobre estratégia, marketing, mas, gente, sendo bem sincera, a gente tá num momento muito sensível e é muito difícil até pensar em trabalho agora. Sim. A gente quer ajudar, a gente quer estar na rua. O Estúdio Pinta, ele não parou, mas ele, nos momentos que ele não parou, ele tava ali com o coração apertado, querendo estar lá na rua ajudando, e quando podia, tava na rua ajudando até as 4 da manhã, a gente fez mutirão, e é muito bonito ver como todo o povo tá aí se ajudando, e essa é uma das partes muito importantes, a gente prestar ferramentas acessíveis para as pessoas conseguirem ser ajudadas também. Não é só oferecer ajuda, falar, qualquer coisa me liga, qualquer coisa manda mensagem. Como que a gente vai estar prestando essa ajuda? Exato. Qual é o portal que a gente vai usar para isso? E eu acho que isso é muito importante, tô super dentro, muito obrigada pelo convite. E eu acho que isso é muito parte do propósito de eu ter aberto o Estúdio Pinta, de ajudar, de não estar ali na engrenagem de uma máquina, né, de realmente fazer a diferença. Então, acho que isso entra muito nos valores também, de como eu quero trabalhar. A gente ainda tá montando essa comunidade, mas a gente vai entrar em contato contigo, vai te passar mais informações. Perfeito. E a gente vai se aproximar aí para conseguir logo botar isso pra rua e conseguir ajudar quem a gente pode, né? A gente tá aqui no Mentes em Ação para inspirar pessoas. Tomara que pessoas vejam a nossa iniciativa e, se quiserem participar, nos chamem. Se quiserem fazer as suas próprias comunidades para ajudar, também ajudem. Divulguem o que vocês estão fazendo, não é feio, é muito importante e vai acabar inspirando novas pessoas também. Te agradecer pela tua presença, pela dedicação do teu tempo e, enfim... Eu que agradeço pelo convite, já tinha agradecido antes quando o convite foi feito. Deixa os teus arrobas também, fica à vontade. Ah, tá, obrigada. Mas, novamente, né, admiro muito o teu trabalho, acho que é muito importante para inspirar pessoas e que nesse momento vai ser muito útil também para inspirar pessoas que estão recomeçando. Tem sites diferentes, porque a gente precisa sair um pouco da nossa caixa para conseguir evoluir, pensar num todo. Eu acho que os episódios anteriores vão ser de muita ajuda para isso também. Em relação às minhas redes sociais, o meu Instagram é vicky.cosman, eu acho, ou Vicky Cosman. 2 S e 2 N's. 2 S e 2 N's. Deixa eu só... Vicky.cosman. Vicky com C só. E o do Estúdio Pinta eu sei de cabeça, né? Porque o meu próprio eu não sei, mas o do Estúdio Pinta é @oestudiopinta. E só contextualizando que eu não expliquei o significado do nome, né? Então, pra finalizar... Boa, ficha. Eu queria um nome em português, um nome fácil. E a gente tem várias pintinhas no nosso corpo, pintas mesmo. E cada pinta, ela tem o seu formato único, a sua cor única. Nenhuma pinta é igual a outra, assim como nenhuma empresa é igual a outra. E o propósito do Estúdio Pinta é não fazer igual aos outros. Claro, toda empresa de marketing fala isso, mas é realmente um propósito, até pelo próprio método de fazer as coisas do Estúdio Pinta, de ser o mais humano possível, de se conectar. Então, esse é o significado do nome, né? Significa cada pintinha do nosso corpo, até a própria logo tem uma pintinha no rostinho, que é, né, para representar as pintas. Muito legal, achei sensacional a ideia do Pinta, né? Realmente todo mundo sempre fala, vou fazer diferente, e às vezes o diferente não é tão diferente assim, mas eu acho, mesmo assim, eu acho legal as pessoas que se propõem a isso. É propósito, é pensar, é tentar.
cara, talvez às vezes tu não vai conseguir pra ti, mas Sim. talvez às vezes tu tenha inspirado outras pessoas e outras pessoas Claro. fazem. Então, a gente tem uma missão aqui, a gente nunca vai saber qual é de fato a nossa missão, Uhum. mas o propósito de vida a gente define, a gente pensa, faz a estratégia e toca adiante. Claro. Muito obrigado, muito legal o Estúdio Pinto, a gente vai querer saber muito Obrigada. mais sobre o estúdio ao longo de 2024. Amém. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de compartilhar esse episódio com quem vocês acham que pode ser interessante, pode se inspirar através dele. E nos sigam também no nosso Instagram, @mentes.emação. Eu sou @cesar.camerini e a gente segue na segunda temporada do nosso podcast Inspirando Pessoas por aí. Vicky, obrigado, gente, obrigado. Tamo junto. Obrigada, gente. Tchau, tchau.